Vai lá, Fer, manda bala. Já deu tempinho para a galera entrar. Eu vou começar então. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que fez a inscrição, que está aqui com a gente para conversar sobre esse papo que é tão rico e essencial. Eu sou a Fê, faço parte da equipe de marketing aqui da Thaler, e para a gente começar, eu quero apresentar o Rafa, que está aqui presente, que é o nosso CEO, e o nosso convidado, que é o nosso primeiro Thaler Meetup desse ano, que é o Manuel. E no evento de hoje, o Manuel vai falar sobre responsabilidade em times ágeis e removendo obstáculos para um sistema de trabalho mais produtivo. Logo depois que ele encerrar, a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, que a gente vai salvando e para deixá-la para o final. Rafa, se apresenta aí um pouquinho para a galera, fala um pouco mais sobre a Thaler e tudo mais. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Acho que eu conheço a maioria do pessoal que tá aí. Então, ó, a Cris também. Oi, Cris. Legal, legal. Bom, meu nome é Rafael, eu sou um dos fundadores aqui da Thaler. A gente está trabalhando com desenvolvimento de software já faz 8 anos, então desde 2012 aí na batalha. E, e ser ágil, né, é uma batalha de todo dia, né? Então, a gente tem tentado aí melhorar e estamos batalhando para melhorar nossos processos. E também ensinar, né, e ajudar a comunidade, e devolver para a comunidade. Então, hoje a gente tem, a Thaler trabalha com outsourcing de software, né, então a gente tem alguns times tocando projetos bem grandes, bem parrudos, e a gente também tem nossa área de consultoria aí com liderança do Celso, que está aí deitado assistindo na cama. A lenda, a lenda Celso Martins. E a gente está preparando agora, né, falando da consultoria da área de consultoria da Thaler, a gente está também preparando um bootcamp, que logo a gente vai mandar novidades para vocês aí, vai ser uma novidade bem legal da Thaler. E eu queria agradecer a todo mundo que chegou aí. Esse, na verdade, a Fer falou que é o nosso primeiro meetup do ano, mas na verdade é o nosso primeiro meetup ever. A gente nunca fez nenhum meetup nesse formato, assim, é uma coisa que a gente resolveu testar, né, pô, grande honra de chamar o Manuel aí para estar com a gente hoje, muito legal isso. Que honra De ser a minha, cara. cobaia aí, né, mano? Que honra, que honra. Muito legal. O Manuel aí, para quem não conhece, é um cara que já um dos mais famosos aí, popstar da comunidade brasileira de arte. Eu acompanho o Manuel aí desde, sei lá, 2007, 2008, quando ele tinha cabelo ainda, Eu né? tinha cabelo. Eu também tinha. E também fui aluno aí do Manuel nos treinamentos. Fui aluno do Safe aí, né, Manuel? CV, mano. E do Agile Coach, 2014 aqui no Agile Brasil, em É Floripa. isso aí. Depois a gente foi lá para Porto Alegre. O Mário tava junto nessa, né, Mário? Histórico. Histórico. É. Bom, o Emanuel aí rodou, foi para a Austrália, ensinou lá os gringos a ser ágil, né? E agora voltou aí pro Brasil, tá na GFT, né? E tá aí trabalhando, ele é autor do livro do Agile Coach DNA, de DNA, que é um livro muito bacana. Tá no Limpub só, não, tem mais algum lugar? Limpub, exatamente. É. No mesmo lugar. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Eu tenho, esse livro estava comentando com ele antes, vale muito a pena, é um livro muito bacana. E, cara, é isso aí. Já vou passar para o Manuel começar a apresentação aí dele. E bem-vindo a todos aí de novo, galera. Maravilha. Pô, Rafa, brigadão, cara. Valeu pelas gentis palavras aí de apresentação, de introdução, tá? Muita satisfação realmente estar aqui essa noite aqui com vocês, tá ok, pessoal? A minha ideia aqui, galera, é particionar o nosso tempo de duas maneiras aqui, tá? Tipo, primeiro eu trouxe aqui um packzinho para a gente iniciar a conversa, tá? Onde eu quero explicar, jogar alguns assuntos aqui pra gente, tá bom? Então a gente vai gastar aí, talvez uns 20, 25 minutos se tudo ocorrer bem, tá certo? E aí depois abrir para pergunta, de fato, tá bom? Assim, eu quero ouvir, quero debater com vocês e tal, e exatamente promover uma troca, tá? Eu sou muito orientado aqui a ficar cronometrando as coisas, então deixa eu cronometrar aqui também para não ficar perdido no tempo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela e a gente já começa, tá bom? Show. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? A frase mais Sim, ó. clássica de hoje em dia do mundo Frase mais remoto. fiel, tipo,
Né, você está me ouvindo, né? E tal, vendo minha tela. E tá no Bom, então mudo. vamos lá. Tá no Tá vendo mudo? minha tela e tá no mudo. É. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje, como o Rafa muito bem comentou, né, a ideia aqui é bater um papo sobre esses dois assuntos e eu trouxe aqui, na verdade, o EduCode DNA, daqui a pouco vocês vão entender mais sobre isso aqui também, como uma espécie de espinha dorsal, tá, para ligar esses dois assuntos, tá bom? E dar uma certa visão sistêmica, tá bom? Como que a gente pode abordar esses assuntos, tá? Que é exatamente a questão de responsabilidade, né, engajamento, participação, e como que a gente olha para o sistema de uma maneira holística e começa a criar intervenções ali para que realmente ele se torne mais produtivo, tá ok, pessoal? A minha intenção aqui, na verdade, é contar história, tá? Você vai ficando velho, é impressionante como você vai ficando naturalmente um contador de história. E eu tenho trabalhado com métodos ágeis basicamente desde 2002, né? Eu sou desenvolvedor, né? Meu background foi começando com XP lá atrás, na época que eu falo que o ágil não era fashion, tá? Você fazia o ágil de guerrilha na época. Tipo, o que é o ágil de guerrilha? Você adotar alguma prática do XP, por exemplo, tá? E fazer de tudo para que ninguém soubesse que você estava ali realmente adotando, tá? Imagina ficar postando foto, né? Dizendo, olha, aqui estamos adotando ágil, fazendo workshop e tal, né? Não, né? Você tinha que realmente, né, fazer o máximo para ser ali escondido, né? Mas depois eu fui, obviamente, de 2002 para cá, não larguei mais um pouco essa vida aí relacionada à agilidade, depois fui alternando aí diferentes empresas, diferentes regiões do país, tá bom? Em 2008 comecei a trabalhar como Agile Coach, tá? Lá no Cicobi, lá em Brasília. Passei um bom tempo trabalhando lá, numa primeira grande experiência ali de fazer o ágil rodar em um ambiente mais, digamos, enterprise, escalado, conversando com governança, compliance, esse tipo de coisa, tá? E meio que eu abri a caixa de Pandora, então lá, né? Tipo, aí depois eu não parei mais de trabalhar nesse segmento, né? Segmento bancário, financeiro, telecom, e por aí vai. Trabalhei muito tempo com treinamento também, tá? Passei um bom tempo trabalhando lá com a AdaptWorks, tá? Então ajudei a trazer o SAFe para o Brasil, como o Rafael comentou, tá? O próprio Management 3.0 também, fui um dos primeiros facilitadores de Management 3.0 aqui no Brasil. E paralelo a isso, tá? Eu gosto sempre também de falar, pessoal, que eu sempre curti muito o lance de comunidade, tá? Então, assim, eu tenho muito prazer, né, em ter feito parte, por exemplo, de alguns movimentos, como, por exemplo, a criação do Agile Brasil, tá? A própria criação da Agile Alliance Brasil, tá? A instituição por detrás do evento, tá? Então, eu acho que isso é um elemento importantíssimo, realmente, para catalisar, né, para colocar ali de fato a nossa indústria, nossa própria comunidade realmente em uma vibe bem positiva, tá bom, pessoal? E como o Rafael comentou, eu passei os últimos 4 anos morando na Austrália, trabalhando na Elaborate. Lá eu tive a chance de trabalhar com clientes assim, muito loucos, bem legais ali, realmente, um puta aprendizado de vida como um todo, tá? E nesse inteirinho também eu lancei o livro EduCode DNA, que vai ser uma pequena parte também da nossa conversa aqui hoje, tá bom, pessoal? E no início do ano, né, eu resolvi voltar aqui para o Brasil, aceitei o desafio da GFT de liderar a nobre área do Business Agility Center aqui no Brasil, tá? Então tem sido uma aventura bem legal trabalhar com um bando de pessoal maluco, galera show de bola realmente aqui em fazer a agilidade acontecer dos nossos clientes, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu quero alinhar com vocês, antes de falar sobre o tema em si, alinhar com vocês alguns conceitos que, na minha visão, são fundamentais, tá? Primeiro, permitam-me compartilhar a minha percepção sobre o que é agilidade, tá? E essa percepção ela foi sempre muito forte para mim desde o meu momento zero com agilidade, tá, ok, pessoal? Desde o momento zero com XP ali atrás, para mim eu não consegui desassociar, né, você falar de Agile, falar de XP, né, naquela época, e não falar, por exemplo, de algum tipo de benefício para o negócio, né, algum tipo de vantagem competitiva, por exemplo. Tá? E, claro, muito suportado por aquilo que eu chamo de práticas de trabalho evolucionário. Então, na minha cabeça, desde sempre, a Agile sempre teve muito ligada a essas duas dimensões, esses dois grandes skills, tá? Vamos assim dizer. E eu trouxe esse gráfico aqui de um cliente meu antigo lá da Austrália, porque para mim eu acho que ele cristalizou bem legal aqui esses dados aqui, eles cristalizam de uma forma bem legal
o que é realmente essa combinação, esse casamento, né, entre esses dois skills? Que você vê aqui a linha laranja, né, mostrando aqui um avanço, a progressão, a melhoria na questão do lead time, por exemplo, né, você vai ali melhorando gradualmente, e como que você consegue identificar algum tipo de correlação, isso não é causa, tá, obviamente, mas ele está ali associado de alguma maneira, tá, com melhorias, né, com benefícios e vantagens que você está trazendo para o business também. Tá? Então, assim, falar de agilidade e não falar de negócio é inócuo, ok? E muitas vezes até é desnecessário, um gasto de esforço, eventualmente. Tá? Então, por isso que a gente precisa, de alguma maneira, conseguir olhar para esses dois aspectos. Tá? Então, por isso que também a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui durante a nossa noite hoje. Ok? Um outro assunto também, sobre o livro, rapidamente. Tá? Eu tive, assim, a honra, né, de contar, na verdade, com a ajuda de várias pessoas aqui ao longo dessa jornada. Essa foi uma jornada assim que demorou um bom tempo para acontecer. Primeiro, eu fiz o livro, né, eu escrevi o livro de uma maneira iterativa e incremental. Ok, galera? Por isso do Leanpub, tá? Assim, eu adoro a plataforma do Leanpub porque realmente ele habilita esse tipo de coisa, né? Você lançar uma pequena versão ali, ter feedback e aquilo meio que retroalimenta e você já começa a trabalhar no próximo capítulo. Então isso é muito rico realmente, tá? E ao longo dessa jornada toda, eu tive a ajuda de muita gente para, primeiro, validar o modelo, experimentar, né, verificar se realmente o modelo, né, fazia sentido, se não era loucura da minha cabeça, tudo aquilo ali que eu estava falando, tá? E também para trazer narrativas, tá? Então, várias pessoas de diferentes partes do mundo. O Celso fez parte dessa história aqui também, tem um trechinho do Celso lá, tá? Muito, muito legal aqui realmente, tá? E assim, a ideia, tá ok, pessoal, é realmente uma coisa que eu valorizo muito como autor, é evitar a ditadura do meu ponto de vista como autor, tá? Tipo, eu não quero que o leitor fique refém somente ao meu ponto de vista. Então, assim, em todo capítulo tem sempre alguém trazendo alguma narrativa e algum ponto de vista que às vezes é diferente até do meu próprio ponto de vista, muitas vezes, tá? Mas que acaba enriquecendo o próprio entendimento do que é o Agile Coaching DNA. Ok, pessoal? E assim, bem rapidamente, a ideia do Agile Coaching DNA é exatamente essa, né? Primeiro, o conceito DNA é para capturar a ideia de que você, quando está trabalhando com a disciplina de Agile Coaching, ok? Você pode sim adotar diferentes formas, né, ao longo do tempo, dependendo do contexto que você está atuando, né? Se está atuando em um time, se está atuando mais no nível enterprise, dependendo da empresa que você está atuando, tá certo? Contudo, a essência vai ser a mesma. Essa foi a grande, digamos, observação que eu fiz ao longo dos tempos, né? Tipo, de que minha forma de atuação foi mudando, mas eu sempre estava de alguma maneira ali, né, agindo, atuando, ajudando as empresas a resolver os mesmos tipos de problemas, tá certo? Que são essas 5 dimensões aqui que eu comentei para vocês, né? Que é o Catalyze Improvement, Promote Awareness, Boost Ownership, Develop Competencies e Facilitate Barrier Removal, tá? Então, isso, na minha visão, compõe o que seria a grande essência, o grande DNA, realmente, do processo, da atividade de Agile Coaching. Tá? Uma pequena sutileza também, pessoal. Notem que eu falo muito sobre Agile Coaching, né? no gerúndio ali, realmente. Por quê? Porque eu falo muito sobre o processo de Agile Coach, sobre a disciplina de Agile Coach, não só sobre o papel do Agile Coach. Tá? Eu acredito muito de que assim, você não precisa atuar formalmente como Agile Coach para fazer Agile Coaching. Tá? Isso é uma coisa que eu falo também no livro, tá certo? Então, vocês podem depois explorar isso com mais calma também, tá ok, pessoal? Mas, enfim, hoje eu não quero falar tanto só sobre o Agile Coaching DNA, tá ok, pessoal? Na verdade, eu quero usar o Agile Coaching DNA só com uma espinha dorsal para falar sobre esses dois assuntos aqui, tá? O Boost Ownership e o Facilitate Barrier Removal, que são dois grandes meta-skills, né? Ou dois grandes objetivos que nós, como Agile Coach, precisamos atuar, precisamos endereçar de alguma maneira, tá? Então, vamos diretamente para esses assuntos aqui, tá? Primeiro, vamos falar sobre Boost Ownership. O que é isso, tá bom? Primeiro, quando você está trabalhando com um grupo de pessoas ali numa organização, etc e tal, você tem uma missão, obviamente, de catalisar alguma melhoria, né? Só que para catalisar essa melhoria, você vai ter que envolver, você vai ter que engajar pessoas. As pessoas elas precisam se sentir pertencentes àquele movimento, àquela mudança, àquela melhoria, né, como um todo ali. Tá? E tem muito a ver com comprometimento, etc e tal. Então, assim, por isso que, na minha visão, esse assunto ele é muito relevante quando está fazendo Agile Coach, porque ele acaba sendo um grande desafio também, né? Como que você desperta realmente esse senso, tá, ok?
ok, pessoal? Esse senso de propriedade, né? De que assim, putz, eu faço parte, isso é meu, né? Eu quero estar ali realmente, né? Você tem, de repente, até algum driver, né, seu ali interno que te liga, de repente, com aquela situação, né? Com aquele objeto de maneira geral, tá ok, pessoal? E a boa notícia, na verdade, desse assunto, é que a gente não precisa reinventar a roda, tá ok, pessoal? Na verdade, se você começar a pesquisar, se começar a olhar, já existem alguns campos da ciência que olharam de uma forma bem profunda por que é realmente essa questão do ownership, tá? E existe uma disciplina chamada Psychological Ownership, tá? Que quando eu comecei a estudar sobre isso para mim assim, abriu um leque muito grande de entendimento sobre, ok, como é que deveria ser a minha atuação, né? Ou quais seriam as alavancas que eu poderia mexer para realmente começar a destravar, né? A fazer esse processo de aumentar, né, o senso de ownership. Então, assim, eu trouxe aqui uma definição desse paper, que foi um dos melhores papers assim, que eu li sobre o assunto, porque acho que deu para resumir bem legal que é realmente a ideia, a essência da coisa, né? Que assim, o senso psicológico de ownership, né, de propriedade, né, o sentimento de posse, né, sobre um objeto, né, sobre um alvo, né, um conceito, uma organização, uma pessoa, um time, qualquer coisa, tá? E aí um negócio muito importante que a gente precisa destacar quando está falando de ownership psicológico é que ele não necessariamente ele é suportado ou ele demanda você ter um ownership formal, tá? Nesse paper, inclusive, eles dão um exemplo bem legal, não está aqui no texto, mas eles dão um exemplo bem bacana sobre, por exemplo, a relação de um piloto de Fórmula 1 com o carro dele. Né? Toda vez que ele se refere ao carro, ele fala, meu carro não está legal, meu carro está bom, não sei o que, parará. Pô, não é o carro dele, é o carro da equipe, né? Dos investidores lá, etc. Tal, lá da Williams, não sei o que lá. Beleza? Então, assim, ele é só um funcionário lá daquela empresa, mas ele tem, de fato, ali uma relação muito louca, né, que faz com que ele desenvolva ali essa certa ligação com aquele objeto, tá? Então é nesse nível que a gente está falando, tá, okay, pessoal? Você não precisa necessariamente ser o dono da empresa, ou ser necessariamente o gestor, né, ou ter um papel de liderança, alguma coisa assim para você sentir, ter o ownership, né, ter esse senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento, tá ok, pessoal? Senso de posse, por assim dizer, na verdade, ele não é uma coisa tipo assim, né, tipo, my precious, né, é só meu e tal, não sei o quê. Não, é uma relação até de meio que de simbiose. E eu adoro essa segunda parte aqui do conceito, porque fala o seguinte, ó, o senso de ownership, ele não só apenas define o objeto, né, mas também ele define você como dono, tá? Ele define o teu senso de identidade. Olha só que louco isso, galera. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar uma suposição apenas, tá ok, Celso? Não sei se o Celso está escutando aí, mas ó, vamos imaginar que o meu time seja o Flamengo, certo? Que eu torça para o Flamengo. Oh, claro que eu estou escutando. Tá? Então, observa bem, quando eu vou falar com o Flamengo, né, eu falo assim, o meu time é o Flamengo, então eu estou definindo, colocando uma qualidade para o Flamengo, né? Ele é meu time, certo? E ele me define também. Define como? Porque eu me apresento como um louco, não, como um flamenguista, certo? Não é assim, Celso? Então, assim, tipo, você acaba dizendo, eu sou logo um torcedor do Flamengo. Então, você acaba absorvendo também um pouco desse senso de identidade, tá? Então, esse é um pouco do nosso desafio quando a gente está falando desse assunto, ok, pessoal? Como realmente destravar esse senso de ownership aí nos times, nas organizações e por aí vai. E nas minhas pesquisas, né, na experiência que eu fui coletando ali, pegando muito insights também desses papers, tá, da própria ciência como um todo, eu fui coletando aqui alguns fatores que viabilizam isso, né, que podem realmente destravar, ajudar a causar, a catalisar esse senso de ownership. Tá? E normalmente, pessoal, esses fatores têm a ver com o seguinte, ó, senso de autonomia, tá? Você dá espaço para as pessoas realmente exercerem esse protagonismo sobre as decisões. Participar no processo de decisão, tá? Isso é um negócio que é fantástico, isso realmente é impressionante quanto que isso impacta no senso de, putz, não foi a decisão que alguém tomou para mim, né? Mas eu participei daquele processo como um todo. O senso de identificação, que eu acabei de mencionar para vocês, e a habilidade de causar um grande resultado.
tá? De você criar great outcomes ali, né? Quando você vê que o teu trabalho realmente tem uma importância estratégica, um negócio que realmente causa um impacto maior do que você mesmo, né, de certa maneira, você vê, putz, caraca, isso realmente me dá um tesão e eu quero fazer parte disso, e esse é o meu time, esse é o meu produto, essa é a minha empresa e por aí vai. Tá ok, pessoal? Então, esses são alguns fatores que nos ajudam a destravar, a pavimentar o terreno para esse senso de ownership psicológico. E tem algumas ferramentas de pensar, digamos assim, que eu sempre gosto de trazer, pessoal, que sempre me ajudaram muito a compreender ou a fazer isso acontecer, né? Quando está falando de processo, né, o porquê que a gente faz certas coisas, por exemplo, em uma empresa, né, em um modelo de trabalho, alguma coisa assim, eu gosto muito de usar esse modelo aqui, pessoal. Essa lei, na verdade, chamada de Jude's Law. Tá? Não sei o quanto que vocês conhecem de Jude's Law, tá? Mas se você não conheça, cara, assim, na minha visão, essa foi um negócio simples, mas foi uma das melhores criações que a nossa comunidade global, tá, de métodos ágeis já criou. Tá? E foi criado por esse cara chamado David Husband. Tá? Infelizmente ele não está mais entre a gente, tá? Ele faleceu há alguns anos atrás, mas era um cara sensacional. Mano. Se vocês não tiveram a chance de conhecê-lo, assim, vocês perderam uma chance de ouro, assim, realmente, porque o cara era fantástico. Assim. E ele elaborou então essa lei, né, para exatamente falar sobre valor. Né? Na visão do David, valor era simplesmente o resultado, né, a função ali entre o porquê e o como. Obviamente você pode aplicar isso muito para produtos, por exemplo, tá? Na maneira que você prioriza, por exemplo, o teu backlog ou qualquer coisa assim. Mas normalmente eu gosto de pegar esse conceito e aplicar para a ótica de processo, por exemplo. Né? Por que a gente faz determinado passo do processo? Por que a gente faz uma reunião diária? Por que a gente tem esse papel, por exemplo? No nosso modelo, nossa forma de trabalho aqui. Então, assim, quando a gente vai perceber valor sobre essas decisões quando nós tivermos um porquê forte e o como, né, ele é viável, ele não é um como muito complicado. Né? Se o contrário acontece, tipo assim, o meu como ele é muito complicado e o meu porquê ele é fraco, né, então minha percepção de valor vai ser pequena. Eu sempre falo, por exemplo, assim, se eu tenho uma determinada reunião, né, onde putz, né, se inventa um monte de marmota ali e tal para fazer a reunião acontecer e tal, e o porquê daquela reunião não está muito claro. Né? Provavelmente a percepção de valor dos participantes vai ser pouca sobre aquela reunião. Ok, pessoal? Então, eu adoro esse modelo aqui para ajudar realmente a entender sobre o que é valor. E valor é um ponto interessante, perdão, pessoal, é um ponto aqui necessário para a gente, porque assim, acaba sendo uma chave para destravar esse senso de ownership também. Né? Se eu vejo algo que é valoroso, então eu quero fazer parte daquilo também. Ok, pessoal? Então fica essa dica aí para vocês. Bom, outra ferramentinha também que sempre me ajudou muito, tá? Já há alguns anos, é essa ferramenta em específica, tá ok, pessoal? Que é o Delegation Board, né? Que foi fortemente divulgado ali pelo Jürgen Apelo, né? Na época do Management 3.0, e é um negócio que até hoje eu gosto sempre de utilizar, tá ok? Que mostra exatamente assim, diferentes níveis de delegação. Né? Primeiro, traz mais claridade ali sobre quais são esses limites, tá? E consegue criar uma certa disciplina para que você vá avançando ali ao longo do tempo, né? Tipo, tal assunto era mais centralizado, estava no nível 1, por exemplo, ao longo do tempo ele foi caminhando para o nível 7, né? Que é o nível mais de delegação. Então, essa questão de claridade, e ele vai sendo essencial para você começar a exercitar esse processo de descentralização da tomada de decisão, tá? Que também acaba sendo um fator fundamental ali quando está falando de ownership de uma maneira geral. Ok, pessoal? Bom, isso foi sobre ownership. Permitam-me falar rapidinho sobre o outro meta-skill, que é o do Facilitate Barrier Removal. Tá? Por que isso aqui ele é importante para a gente? Porque, como eu falei ainda há pouco, é exatamente sobre como que a gente, como Agile Coach, né, olha para a organização de uma maneira ali sistêmica para criar alavancas, né, criar intervenções sistêmicas para prevenir que essas barreiras aconteçam. Tá? A gente sempre tem uma tendência muito grande de a gente como Agile Coach, ir lá e remover o problema, né? Ir lá e remover a barreira. Só que, de repente, a gente está apagando incêndio se a gente faz isso. Às vezes é necessário, às vezes a gente tem que ir lá e resolver a parada lá, certo, galera? Não
tem jeito. Tá? Mas em algum momento a gente precisa ali realmente parar e olhar, será que existe alguma outra maneira de fazer uma intervenção mais inteligente naquele meu sistema? Tá? E esse é um pouco do objetivo aqui quando a gente está falando de Facilitate Barrier Removal. Ok, pessoal? E nesse assunto, perdão, ao longo do tempo também, eu fui colecionando alguns padrões de barreiras típicas, tá? Para diferentes tipos de organização. E, de uma maneira geral, pessoal, a minha percepção é que assim, as organizações sempre vão ter algum tipo de desafio, algum tipo de barreira com relação a valor, fluxo e evolução. Tá? E aí eu comecei a chamar isso aqui de End-Value, End-Flow e End-Evolution. Tá? Que são elementos que te previnem de entregar valor, que prejudicam o teu fluxo de trabalho e que te impedem de evoluir. Tá, ok? Exemplo disso, ó. Tipo, se eu vamos falar de End-Value, certo? Se eu tenho, por exemplo, um certo distanciamento do meu cliente, né, no meu processo de desenvolvimento, no meu processo de criação, se eu não tenho um entendimento compartilhado sobre o que é valor realmente, se tem algum tipo de desperdício no meu processo, então provavelmente eu tenho o End-Value, ok? End-Flow, né? End-Flow, eu não preciso inventar nada, eu simplesmente aqui trouxe toda a inteligência de um amigão do Celso, né, Celso? O Don Heinzen, olha aí, Celso, tá vendo? Então, assim, é só você pegar, começar a aplicar ali alguns princípios do flow, né, principalmente as disfunções, né, com relação à gestão de fluxo, que você vai começar a entender o que seria esse antifluxo, né? Tipo, ó, a cegueira para as filas, né? A institucionalização de lotes grandes de trabalho, tá? Você não utilizar bem as cadências, né? Você não ter uma política bem legal de limite de WIP, tá? Inflexibilidade no teu processo de trabalho de maneira geral e controle centralizado, né? Tipicamente isso funciona como uma espécie de end-flow, beleza? E quando está falando de anti-evolution, também a gente tem alguns elementos aqui, como, por exemplo, falta de aprendizagem, baixa colaboração, né, ausência de reflexão, né, no sentido de melhoria contínua, e principalmente uma baixa cola social na organização. Então, quando a gente fala de evolução, é tipo, a organização não está evoluindo, né, não estou falando só de receitas, estou falando assim, evolução realmente enquanto cultura, né, enquanto identidade, enquanto realmente o que é ser aquela organização. Então, a organização não está evoluindo. Então, esses são os típicos elementos que causam a anti-evolution, né, nesse caso. Bom, tipicamente, pessoal, eu gosto sempre de ajudar as empresas a ter alguma claridade sobre esse tipo de conversa, esse tipo de elemento, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma ferramentinha que eu sempre uso. Eu tenho validado até junho. Eu não, o meu vai até agosto. Beleza? Essa ferramentinha aqui, ela me ajuda exatamente o quê? Ao chegar com o meu cliente, né, com o time, com aquela organização e começar de fato ali a mapear esses elementos, né? Vocês estão vendo aqui essa coluna aqui da direita aqui, perdão, né? Eu estou mapeando exatamente que características do processo da organização que estão atuando como uma espécie de força contrária, né? Ou seja, uma espécie de anti-flow, anti-value e anti-evolution, por exemplo. E também você acaba facilitando, também, você acaba também conversando sobre as forças favoráveis, tá bom? Bom, resumindo aqui, pessoal, algumas dicas de algumas alavancas típicas. Por que alavancas é importante aqui para a gente, tá, pessoal? Porque a ideia de conversar, de levantar, de identificar esse tipo de elemento, é exatamente a gente conversar sobre, ok, que ações, né, como é que a gente pode fazer para alavancar isso aqui, né? Então, tipicamente, né, a gente pode resumir que, para o anti-flow, né, o que tem funcionado normalmente nas empresas é visualizar e limitar o trabalho. Isso aqui já é uma coisa bem convencionada até. Para o anti-value, né, você começar a engajar clientes e usuários no teu processo, né, e também ajuda você a antecipar o feedback, obviamente. Né. E anti-evolution, qualquer coisa que melhore a colaboração, né, e o aprendizado contínuo vai com certeza também colaborar para a questão da evolução, né, você evoluir muito mais aí enquanto organização. Bom, mas eu quero finalizar esse bate-papo aqui, pessoal, essa parte do conceito aqui, falando um pouco também sobre um elemento que vai ser fundamental, digamos, um conhecimento que vai ser fundamental para a gente começar a facilitar a remoção de barreiras, tá? Porque quando a gente está criando as alavancas ou tentando fazer intervenções no sistema, tipicamente a gente tem uma tendência muito grande a olhar só para uma parte do sistema, tá? Eu adoro essa imagem aqui dos ceguinhos, né, interagindo com o elefante,
né? Porque você está interagindo só com uma parte do teu sistema, não está olhando um todo. Então, você está sempre tendo uma imagem muito distorcida sobre o que é ali realmente o teu sistema, tá, ok? Claro que tem toda uma discussão sobre o que é o sistema, né? Será que alguém realmente consegue ver, visualizar e entender o que é o sistema? Tá? Mas, de maneira geral, nossa tendência é também negligenciar isso, né? Negligenciar o que é o sistema, de fato. Então, por isso, pessoal, que para mim, uma das habilidades mais fundamentais, né, que se eu pudesse, tipo assim, putz, né, Manuel, vai acontecer um dilúvio, né, e dilúvio não, porque eu não sou muito ligado a essas paradas, mas tipo, aí, os alienígenas vão invadir aqui e tal, e a gente tem que salvar só um conhecimento da humanidade, né? Que conhecimento você salvaria? Cara, eu salvaria isso aqui, ó. System Thinking. Ok, galera? System Thinking é um dos conhecimentos para mim que é o mais básico, mais elementar, que você pode reconstruir o mundo, se for necessário, usando o System Thinking. Tá? E por que ele é relevante para a gente? Porque ele mostra exatamente aquela tendência que eu falei para vocês mais cedo, né? Tipo, putz, né? A gente tem a tendência a ficar reagindo ali a eventos, né? Que o tempo todo tem eventos, por alguma coisa meio que maluca, esses eventos sempre estão reaparecendo, né? Quando você aplica System Thinking, a gente meio que dá um passo atrás, né? A gente não olha tanto para os eventos, tenta olhar um pouco mais para a estrutura, começa a identificar que os padrões que a estrutura está cuspindo, está produzindo, né? Começa a olhar de fato ali o sistema inteiro, né? Os eventos como parte desse sistema, para você começar de fato a entender ali quais são as alavancas, né? Como que você vai fazendo intervenções na estrutura do sistema para de fato melhorar o sistema como um todo, tá? E esse é o grande pulo do gato realmente, tá, ok, pessoal? E essa é a grande habilidade que a gente precisa recuperar e praticar no nosso dia a dia quando está trabalhando com Agile Coding, tá bom? Bom, galera, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto, tá bom? Tentei correr aqui para a gente ganhar um tempinho para nós batermos papo, beleza, galera? Só lembrando, esse aqui é o link para o livro, tá? O Agile Code DNA, e esse aqui é meu link também no LinkedIn, beleza? Quero ouvi-los. Ai, que massa, Manuel, perfeito. Gente, alguém tem alguma pergunta? O Rafa quer fazer já alguma consideração? E aí, Manuel, cara. Posso antes de perguntar uma coisa, quantas pessoas tem aqui na live? Aqui Temos agora 38. 38. Deixa eu ver. Tá, vai. Eu sou um cara legal. Galera, é o seguinte, para quem não tem meu livro ainda, vai. Pega aí, de graça. Acesse esse link aqui, limpub.the@codina, c/full, escaneia esse QR Code, tá? E só pega, e não fala para ninguém. Beleza? Muito bom, cara. Tá ok, galera? Tá aí, um presentinho para todo mundo. Para quem não tem, né? Obviamente. Sim, Rafael, desculpa te cortar. Não, esse Não, mas parte foi bom. para esse dá, né? Esse valeu a pena. Ó, já foi. Da hora. Essa eu já tinha, essa já estava aqui. Boa. Legal, cara. Eu gostei muito da definição ali dos três, dos anti-flow, anti-evolution. Cara, você comentou sobre essa questão da evolução, né? E é uma coisa que você fala, uma coisa que eu acredito bastante também, né? Da empresa ser uma organização, né? E aí vem muito também do pensamento sistêmico, né? De ter isso. Mas da empresa, né? Da organização como um organismo vivo, né? Que evolui, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, assim, qual que é a sua visão sobre isso e qual que é a polêmica, assim, que você falou que poderia ter quanto a isso. A questão de organismo vivo, etc. Isso. Olha, eu acho que assim, tipo, a gente tem uma tendência muito grande, né? Primeiro, assim, existem várias formas, né, de você entender uma organização e normalmente a gente acaba adotando algumas metáforas, né? Por muito tempo a grande metáfora foi a organização como uma máquina, certo? Essa foi a metáfora mais, digamos, a imagem da organização mais vigente ali e tal. Só que a gente começa a ver que realmente essa é uma visão que às vezes não tem tanta tração com a realidade sobre o que é a organização de fato, né? O caráter, digamos, mais imprevisível, mais feio, né, ali da empresa. Porque eu sempre falo o seguinte, né, assim, tipo,
A gente sempre tenta pintar a organização de uma maneira muito romântica, né? Tipo, a gente faz diagramas muito bonitos ali, essa aqui é uma empresa, né? O organograma e tal, ou para explicar o nosso processo, né? Caixinhas muito bem conectadas ali, etc e tal, né? Só que na prática, a tua organização não é assim tão ordenada, né? Ela é feia, na verdade. Ela é meio caótica na maioria das vezes, né? Você não consegue nem entender direito como é que as coisas funcionam às vezes, né? Então, assim, quando você tem alguma metáfora mais orgânica para a organização, tipo, por exemplo, eu gosto muito da metáfora da organização como um cérebro, né? Tanto que eu falo de um assunto chamado plasticidade organizacional, que é isso, a habilidade da organização se adaptar com mais facilidade, né? E aí você começa, inclusive, a entender que quando a gente entende a organização como, de fato, um organismo, né? A gente começa a entender que, assim, putz, se eu simplesmente começar a dar tempo para esse organismo ele vai se curar, ele vai sarar suas dores, ele vai descobrir o seu caminho, né? O que na maioria das vezes a gente tenta fazer como indústria é meio que criar, como é que a gente coloca na planta? Como é? Quando é o contrário de orgânico, inseticida não, como é? Coisa química. Hã? Agrotóxico. Agrotóxico, perfeito, muito obrigado. Agrotóxico, exatamente. Exatamente, né? A gente começa ali a colocar agrotóxico, né? Que são nossas soluções de caixinha, na maioria das vezes, as soluções mágicas que tentam acelerar algum tipo de crescimento, algum tipo de solução na organização, né? Então isso é uma certa dicotomia, né? Com o que a gente tem no dia a dia, na verdade, né? Porque, de certa maneira, os clientes nos convidam e nos contratam para entregar para eles agrotóxicos, tá ligado? Mas tipo, a parte polêmica que eu acredito é que, assim, cara, que na verdade a maioria dos problemas que hoje a gente encontra nas empresas, se você simplesmente dá tempo, aquele problema vai desaparecer, ele vai se curar e a organização vai encontrar seu próprio jeito tipo, a natureza vai encontrar seu próprio caminho, né? Lembra Legal. daquela história lá do Parque dos Dinossauros, né? Sim. Cara, indo nessa linha ainda, assim, falando de metáfora, né? Então, quando a gente está falando do Agile Coach aqui, com essa pessoa que ajuda nesse processo, assim, qual seria a metáfora nessa visão da organização como um organismo, como um cérebro, assim, qual seria a metáfora do Agile Coach dentro desse contexto? Cara, que interessante, assim, tipo, para mim, a ideia do catalisador, né? Para mim, ele é sempre muito essa grande metáfora. Por isso que ele é o centro do modelo aqui, centro do Agile Code DNA. Por que um catalisador? Né? Porque ele está muito. Se você olhar para a física, ou até para a química, na verdade, né, você vai entender o seguinte: né, a definição de catalisador é um elemento que causa uma reação. Aí a segunda linha é necessariamente participar daquela reação. Então, ou seja, ele não tem muito controle, né, sobre de fato como vai ser aquela reação ali. Então, no fundo, esse é um pouco da minha visão sobre o que é o Agile Coach, né? Você consegue, de certa maneira, provocar algumas coisas ali, né? Fazer a ignição de alguns aspectos, mas você não tem como controlar ou predeterminar ou fazer uma intervenção assim profunda e plena ali, de fato, sobre qual vai ser o comportamento e o resultado daquela organização, tá? Então, assim, tipo, por isso que essa figura do catalisador sempre foi um termo muito, muito forte para mim, né? E em momentos passados eu até já me apresentei, né? Já até usei como assinatura. O que eu faço? Eu sou um catalisador de mudanças, né? Catalyzing change, coisa nesse sentido. Legal, muito bom. Seria uma comparação com um termo que era muito utilizado. Oi, tudo bem? Você baixa aqui. Beleza, Brunara? O que seria tipo, uma comparação com um termo que geralmente é muito utilizado de agente? Eu sou um agente de mudança, ou uma coisa assim. O agente, de fato, essa ideia do agente de mudança, ela é bem popular, né? A única diferença que normalmente eu faço, né, prática, eu nem sei se existe uma diferença, né, teórica realmente, mas a diferença prática que eu vejo de um agente de mudança, de um catalisador de mudança, é que assim, em um processo de mudança, todo mundo de certa maneira é um agente de mudança, certo?
um agente favorável ou desfavorável, tá? Você está fazendo parte de um jogo ali, né, que é um emaranhado de coisas conectadas que vão ter algum tipo de efeito em algum canto. Então, você é um agente naquele sistema ali, tá? O catalisador, ele talvez seja um pouquinho diferente, porque assim, ele começa a tentar olhar de uma maneira um pouco mais estratégica, né? E tentar realmente assim, a fazer algumas intervenções ali para que os agentes, de alguma maneira, reajam de alguma forma diferente, né? Então, essa é a única distinção que eu faria, tá bom? Mas é parecido, tá? Tá no meio, tá bem próximo ali, de fato, o conceito. Legal. Bacana. Cara, tem uma pergunta do Jorge aqui que eu achei sensacional, Jorge. E é Legal. uma coisa que a gente tem falado bastante aqui dentro também da Thales. Deixa eu só tentar voltar aqui. Vou parar aqui a apresentação, tá? Espero que todo mundo tenha pego o material. Olha o Elder Clay, cara! Quanto tempo, mano! Caraca, mano! Sou fã desse cara. Vou Tá aí. bagunçar. Como é que você tá, mano? Tudo jóia. Show. Cara, eu vou ler a pergunta do Jorge aqui. Ô, Jorge, se quiser fazer também aí, abrir o microfone, fica à vontade, cara. Mas se não... Vai lá, Jorjão. Bom, acho que... Ele postou? Ele postou? Tá aqui do Postei lado. e saí correndo, é isso? Eu vou ler aqui. O senso de ownership deve vir habilitado com uma atitude de segurança psicológica e uma cultura de times, equipes autônomas pelas camadas superiores da organização? Fica mais fácil os times comprarem a ideia? Sim, não, com certeza, com certeza. Trabalhando, um dos clientes que eu tive lá na Austrália foi um cliente da área de tecnologia de defesa militar, beleza? E a gente criou um negócio, um modelo de trabalho lá, que boa parte do modelo era centralizado na seguinte metáfora. O que a gente estava criando, na verdade, no fundo a gente não estava muito importando, né, sistemicamente, sendo bem sério, não fazia muita diferença se o time estava usando o Scrum, Kanban, ou se ele usava esses processos direito e tal, ou até mesmo, sendo bem sério, qual era a velocidade dos times, etc. O que a gente precisava se preocupar era com o todo, né, inclusive o termo que eu usei lá foi o feature flow. O Feature Flow para exatamente criar essa pegada. E lá eu peguei, para construir tudo isso, voltando aqui para a pergunta, a gente trabalhou com um conceito lá de exoesqueleto. Por que esse conceito de exoesqueleto ele é forte? Né? Porque pega ali a formiga, pega a aranha, o próprio conceito da robótica, né? Você está criando um exoesqueleto aqui externo para algo orgânico, né? Tá protegido e potencializado. Né? Então, nossa leitura, o que era... E, na pegada militar, isso fez muito sentido para eles, né? Por isso a metáfora, né? Porque, porra, então, caraca, então é isso que a gente está criando realmente aqui um grande escudo, né? Um grande processo, né? Gerencial ali envolvendo executivo, camadas de gestão realmente para, né, causar todo esse comportamento mais saudável aí no time. Então, assim, foi um conceito muito, muito interessante lá que a gente usou. Então, sim, Jorge, tipo, de fato, o papel da liderança, gestão, executivos é, de certa maneira, conseguir habilitar isso daí, né? Conseguir causar esse tipo de segurança psicológica, né? Tolerância à falha, ressignificação do que é o processo de falhar, etc. E tal. Muito bom, muito bom. E essa segurança psicológica, né, você tem alguma dica, alguma coisa assim? Porque assim, nem sempre... Porque assim, muitas empresas falam, né? Não, a gente pode falhar e tal, tudo mais. Mas às vezes é difícil para as pessoas interiorizarem isso, né? Porque elas já estão tão acostumadas no mercado que isso é tão criticado, assim. Esse assunto se tornou para mim assim um dos assuntos mais intenso na minha vida nos últimos anos, né, por N razões. Assim, eu tive burnout por um tempo, então comecei a começar a estudar e observar muito e até ajudar muito assim, os clientes. O meu último cliente na Austrália, a gente tinha algumas ações muito fortes de psychological well-being e psych-safety, né, tipo segurança psicológica ali realmente. E tinha assim uma conversa, sempre uma conversa até, digamos, ontológica sobre o que significava na prática, né? Que comportamentos, principalmente, que na maioria das vezes vêm da gestão, que de fato causam a não segurança, né? E às vezes é coisa boba, é coisa que a gente não tem consciência, né? Não tem aquele awareness de que a gente faz aquilo ali realmente, né? Tipo, a maneira como você recebe uma ideia, a maneira como você
julga, né, a ideia de alguém, por exemplo, né, a maneira como você, como líder, finca ali a sua posição sobre um determinado assunto, né, a tua própria experiência, na maioria das vezes, como líder, né, às vezes você, puta, você é um cara que, meu, você já fez um monte de coisa, você é um cara foda naquele assunto ali, desculpa o palavreado aqui, galera, mas sabe, você é o cara ali, putz, né, e aí todo mundo meio que tem um medo de falar alguma ideia, porque, sabe, você, putz, cara, o cara ele sempre, né, já sabe tudo sobre aquele assunto, é o cabeção ali e tal, parará. Então, às vezes, até isso realmente, né, causa o senso de falta de segurança psicológica, né? Uma coisa que a gente falava muito, por exemplo, lá no banco, era assim, era a liberdade, e é uma coisa muito simples de sempre você checar, criar momentos nas reuniões, em planejamento, retrospectivas, momentos que era a liberdade de speak up, né? De você falar alto, de você dizer, putz, eu não concordo com isso, ou então tem um ponto de vista diferente, né? E uma coisa que a gente sempre trabalhava muito com os líderes era essa habilidade de aceitar, né, e de encorajar isso, né? Tipo assim, o líder chegar, né, e de certa maneira até desafiar o líder ou gestor, executivo, etc. Tal, desafiar o pessoal que trabalha com ele, dizendo, galera, vocês estão aqui para me desafiar também, né? Para não concordar comigo, né? Para me ajudar a não ir para uma furada, né? Discordem de mim, né? Não é possível que eu tenha razão em tudo, entendeu? Então tem um peso muito grande nesse aspecto. Assim. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante que foi uma empresa que contratou alguém para trabalhar justamente fazer uma consultoria sobre esse assunto. E o cara falou assim, cara, eu acho que na nossa empresa a gente tem segurança psicológica, mas se não tiver, provavelmente eu não sei, né? Mas é isso. É porque, assim, cara, é que tem N fatores que impactam a não segurança psicológica, né? Fatores sociais, entendeu? Fatores étnicos, né? Trabalhando num ambiente multicultural, é impressionante como fatores étnicos impactam isso, né? O fato de você ser um imigrante em um outro país, por exemplo, né? Tá atuando ali em uma língua que não é sua. É impressionante como essas coisas vão, sabe, sutilmente criando um cenário ali de não segurança psicológica. A questão da linguagem, né? Trabalhando na questão do inglês, etc. E tal, assim, tipo, as empresas sempre tentavam ter um cuidado muito grande de evitar uma conversa muito, como é que eles falavam lá o termo? Era tipo, era um negócio muito de nicho em inglês, sabe? Começar a falar coisas que só quem é nativo, sabe? Alguns termos, algumas expressões ali que só quem é local ali realmente consegue entender, porque isso meio que fecha, né? Isso não permite que outras pessoas que vêm de fora, de repente, consigam participar de uma maneira tão fluida ali daquela conversa. Então, mais uma vez, pequenas coisinhas, né, que vão causando esse senso de segurança psicológica. E aqui no Brasil tem outros aspectos também que vale a pena também reforçar, que assim, de maneira geral, a gente aqui no Brasil, o trabalho ele significa muito para a gente, né? É o nosso instrumento de sobrevivência social, de ascensão social, de sobrevivência econômica, etc. E tal. Então, o feedback que eu recebi de um amigo meu lá da Austrália é que assim, os brasileiros, de maneira geral, eles colocam o trabalho no pedestal. E por colocar o trabalho no pedestal, cara, trabalho é sempre um assunto muito sensível para a gente, né? Então, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, né? Então, assim, a gente tem muito medo e de certa maneira, insegurança de ferir qualquer coisa relacionada ao trabalho, sabe? Tipo, putz, cara, eu não posso falar nada muito diferente aqui porque o trabalho é um negócio muito sagrado para mim, etc. E tal. Então, também, toda essa questão econômica, social, impacta no que seria o senso de segurança psicológica que você tem na organização. É bem profundo, tá, galera? Assim, eu não sou, longe de mim, sou especialista, não sou um cara de psicologia, né? Aqui tem qual é o nome da Dayana, né? Que é a pessoa de people, Rafael? A Daiane, né? Dai, né? De repente, uma pessoa de psicologia ela consegue falar muito mais do que eu. Eu só sou um curioso, né? Como se diz lá no meu estado, eu sou do Pará, tá ok, galera? No meu estado a gente chama isso, eu sou um enxerido que gosta de ficar ali, né? Cutucando outras coisas ali e tentando conectar alguns assuntos. Muito bom. Olha lá. Se ninguém tiver pergunta, eu vou fazer. E aí, Jana? Tudo bem? Oi, tudo bem? Desculpe o atraso. Fico curiosa nesse tema. Vamos lá, continue. Já eu faço minhas perguntas. Maravilha. Cara, aproveitar que você entrou nesse assunto,
Tu estava na Austrália, né, um bom tempo, e quais são as principais diferenças que você viu, assim, além dessa, né, de a gente talvez significar bem mais o trabalho do que o pessoal lá fora, de botar no pedestal, assim, quais as outras diferenças que você viu, assim, e qual que é a visão lá fora do pessoal sobre Agile Coach, e como é que tá esse processo lá fora também? Então, legal. Assim, tipo, tem muitas diferenças assim, bem gritantes, tá? Eu sempre gosto de falar, tipo assim, situações como essa não estariam acontecendo lá, essa conversa nesse horário não estaria acontecendo, tá? A galera lá é muito mais, tipo, sabe, work-life balance e, sabe, família, jantar com família é sagrado, evento final de semana esquece, isso não rola lá. Então, por consequência, né, o senso de comunidade lá é muito diferente, né? Assim, tipo, a nossa comunidade ágil é um negócio muito singular no mundo inteiro, né? O que nos traz, digamos assim, um diferencial estratégico muito estratégico não, um diferencial competitivo, na verdade, muito grande, né, quando a gente está em outros países, né? Porque a gente fala com muita paixão sobre agilidade, a gente mergulha, a gente estuda um monte de coisa e tal, parará, e a galera lá não, né? Como a galera não tem um trabalho no pedestal, né? Para eles é só trabalho, entendeu? Não tem essa coisa especial, tipo, putz, né, cara, eu tô fazendo uma coisa aqui que é meio que minha missão de vida e tal, não tem muito disso. Mas não estou dizendo que a gente está certo e eles estão errados, ou o contrário, tá? Só são coisas diferentes ali, realmente. E até respeitando a situação, né? Tipo, a Austrália, 30 anos, não sabia o que era uma crise econômica. Então, assim, eles nunca tiveram aquela motivação que a gente sempre teve desde criança, né? Tipo assim, com inflação, um monte de coisa econômica ali acontecendo e tal, que você sempre teve que adaptar, improvisar, etc e tal. Então, por isso que Jogando no o ágil, hard. ele é muito natural para a gente, né? E esse era um feedback que eu recebia, na verdade, né? Porque não era uma coisa só que eu falava, né? A empresa que eu trabalhei lá, a gente começou a puxar vários outros brasileiros e todos os outros brasileiros sempre no mesmo padrão, né? Assim, um negócio muito louco. Então, essa era uma diferença, tá? Enquanto lifestyle. Enquanto forma de pensar também, né? Tipo, involuntariamente, nosso jeito latino, nosso jeito brasileiro também, ele nos dá uma forma de pensar mais radial, né? Às vezes não muito linear, entendeu? E de maneira geral, o australiano, até por influência ali inglesa, etc e tal, ele tem uma forma de pensar mais linear, né? Então, tipo, o A tem que vir antes do B, depois o C, e tu tem que ficar com uma conexão muito bem clara ali e tal, para realmente ele entender como é que a coisa funciona, né? A gente pode ter diferentes caminhos ali que a gente pode chegar no mesmo resultado, de certa maneira. Né? Essa é uma diferença muito grande que eu senti no começo. E você perguntou sobre a questão do Agile Coach lá, né? Cara, lá, assim, Agile Coach e qualquer coisa relacionada à agilidade é uma coisa que é bem quente lá, né? E quente, mas não massificada. Né? Então, por não ser massificada, ela não sofreu ainda as distopias que a gente sofre aqui no Brasil. Né? Porque qual é o problema, né? Tipo assim, você pega, por exemplo, assim, cara, o ranço que o Brasil tem sobre o termo coach, sobre o próprio termo agile coach, é uma coisa muito nossa, né? Em outros países, assim, a galera, pô, cara, é só mais um papel, mais um jeito de fazer as coisas, não tem ainda tanto aquele jeito ali apaixonado de discutir, etc e tal. Mas isso talvez tenha a ver com essa questão, essa nossa coisa, né? Tipo, putz, cara, a gente tá, é muito fácil massificar aqui, né, as coisas. Falei, alguém falou? Muito também por culpa nossa, né? Porque as pessoas começaram a fazer curso de 2, 3 horas e se auto-intitular de Agile Coach, Agile Master, super não sei o quê, dos caralho a 4 e... Exatamente. Mas você percebe que tem toda uma questão sistêmica, né, em torno disso. Entendeu? Não é o indivíduo em si, né, mas é que, cara, assim, as empresas estão puxando, não tem profissional, né, aí começa a vir aqui, putz, os caras ganham bem nisso aqui, eu preciso me formar, preciso me chamar desse título aqui e tal, qual o melhor o caminho mais rápido para fazer isso aqui acontecer e tal. E aí começa a ter as distorções, e essas distorções retroalimentam as críticas retroalimentam as distorções. Cara, vira um negócio, hein, que, meu, fica um negócio muito louco. É um PDCA condição... Oi? É um PDCA do mal, né? Cara, o Brasil tem uma condição muito única, cara, assim, na nossa forma de fazer agilidade, a própria forma como a comunidade funciona, nossa própria indústria é muito única também. É impressionante. A diferença são, assim,
Antes eu não ligava muito para isso, não percebia muito, na verdade, né? Mas depois que eu tive a chance de morar um tempo lá fora, isso ficou mais evidente, sabe? Assim, cara, como que as coisas aqui são... como que, por exemplo, tipo assim, cara, uma das minhas dores hoje mais atuais, assim, é exatamente me acostumar com o jeito workaholic que é, né? De você, não na empresa que eu tô, mas você está no Brasil de uma maneira geral, né? Ainda mais em São Paulo, né? Putz, São Paulo, cara, um negócio que respira e vive de trabalho o tempo todo, é correria, etc. Tal. Então, isso é um negócio que meio que, sabe, tipo, meio que assusta também, né? O tempo todo. Então, depois do tempo você se acostuma, mas no primeiro momento é muito diferente ali, realmente, né? E o contrário também. Quando eu cheguei lá, né, e vários outros brasileiros também passaram por essa situação. Sabe aquele perfil que assusta, assim? Tipo, caraca, esses caras são... Né? Não, calma, velho, calma, respira. Né? Não, isso vai acontecer. Calma, não, cara, vai acontecer agora, vai para casa, relaxa. Tá ligado? Sabe, tipo... mas depois eu gostei desse ritmo também, né? Assim, eu acostumei, digo, pô, aí voltei a pedalar, sacou? Tipo, pedalava todo dia, né? Virei meio maníaco disso, comecei a final de semana a pedalar 100 quilômetros, voltei a tocar instrumento, sabe? Tipo assim, aí eu também, né? Tipo, ok, né? Já que é pra tirar benefício, então vamos tirar benefício legal. Sim. Benefício até ajuda, né? Legal. Pessoal, já deu 19 horas, a gente vai fazer mais 2 perguntinhas aqui. Pode ser, Manuel? Doutor, você comanda, cara. Vai pra... Só pra gente não estender muito também, pessoal aí, não, pra gente não ficar os workaholic brasileiro aqui. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Caso alguém tenha curiosidade, sim, tem mais canguru na Austrália do que gente, tá? E não, os bichos não ficam te devorando na rua, não tem aranha do mal, não tem jacaré na rua, cobra, peçonhenta. E mosca. Aparece, mas não é sempre. Falando de culturas diferentes, ô Manuel, como é que tá sendo trabalhar com os alemães aí? Cara, assim, acho que de boa até porque a nossa atuação aqui, a gente acaba interagindo muito com o GFT, por exemplo, dos Estados Unidos, ou México, Costa Rica, né? Mas, obviamente, o centro, né, o headquarter é alemão, então assim, tem muita coisa ali de um pouco mais formal, né, um pouco mais ali certinho, né, mais ali realmente claro. Mas não tenho tido muita dificuldade não, assim, sabe? Nada assim que possa dizer, putz, caraca, meu, eu sou muito feliz porque, tipo, pelo menos a nossa língua oficial aqui na GFT não é alemão, né? É o inglês. Então, assim, tipo, fora isso, né? Às vezes quando eu entro em alguma reunião global que eles estão falando em alemão, eu digo, putz, meu, ferrou, né? Ferrou coisa aqui e tal. Mas fora isso, não tem nenhum, assim, não sei se por causa da GFT, se é um negócio meio ímpar, meio singular, assim, enquanto GFT, mas não vejo nenhum grande desafio muito chato, assim, não, que eu possa destacar, tá? Assim, não sei se nós temos aqui outros GFTers também, né? O Paulo e o Jorge, né? Se quiserem falar alguma coisa, para não deixar eu mentir sozinho, Paulo, vai lá. Vamos lá. Não, na verdade, eu acho que esse conceito todo de alemão aí, eu nunca tinha trabalhado também, primeira empresa alemã. Eu acho que tem umas coisas assim, para mim está super tranquilo mesmo, bem como o Manuel falou. As coisas acontecem, a nossa CEO mundial é da Alemanha, inclusive, né? Então, ainda tem mais isso. Mas é super tranquilo. O que a gente às vezes não está acostumado são algumas coisas que a gente já sabe, né? Tem aquele processo um pouco que tem que seguir algumas coisas ali, que não são muitas realmente, isso facilita bem pouco, um pontinho que é mais outro. Linear, né? É linear. Isso, né? que é mais linear. Que a gente tem um jeito aqui meio radial. Mas são 2 ou 3 coisinhas realmente que não nos incomodam, pelo menos a mim, e não nos atrapalham não, é tranquilo. Assim, mas tipo, como eu falei, né? Pode ser, não estou dizendo que é sempre assim, né? De repente, eventualmente, algumas outras empresas vai ter outra característica. Legal. Se ninguém tem pergunta, eu vou fazer. Boa, Opa, faz aí. Manda. Tá, legal. Aproveitando essa questão um pouco cultural, lá no teu livro você comenta sobre
questão da coachability, né? Coachability, da hora, isso mesmo. Fiz a lição de casa, leu as palavras-chave lá. Leitura dinâmica, né? Você acha que isso também tem uma... Você sente uma diferença, assim? Porque lá você relaciona muito, né, essa questão da coachability com defensividade da pessoa, né? A questão das pessoas, às vezes, ou não quererem evoluir ou não quererem ajuda para isso, né? E aí você comenta um pouco sobre o pool coaching, né? Que assim, como é que vocês trabalham isso, né, nessas diferenças culturais entre, né, brasileiros e alemães e o que for? E como é que você habilita a pessoa a realmente pedir ajuda, né, do coaching? Assim, como é que... Cara, assim, eu vou te falar um negócio muito louco, assim, tipo, interagindo com o pessoal de fora, tanto aqui no GFT quanto morando lá, eu senti muito mais facilidade na questão de coachability lá do que aqui. Curioso, cara. Não sei, tem algumas razões até, digamos, etimológicas, né? Digamos assim, tipo, a palavra coach lá não é tão mitificada quanto é no Brasil. Tem esse aspecto. Que a gente não percebe, tá? Porque com coach, um negócio em inglês, você meio que cria um mito, um negócio meio que inacessível e tal, parará. Mas, cara, eu lembro que, tipo, minha filha estudando lá, né? E de vez em quando, entre ela, entre as colegas dela, ela fala, tipo assim, não sei o quê, I'm gonna coach you, sabe? Tipo, sabe? Mas, tipo, o que é coach? Cara, eu vou te ajudar a entender isso aqui, sabe? Tipo, é uma coisa muito natural para eles receber coach, né? Não é uma coisa muito mítica, tá ligado? Assim, então, eu não tive, sendo bem sério, eu nunca tive muita grande resistência quanto eu tive aqui. Aqui eu já tive muito mais resistência. Mais uma vez, as minhas hipóteses são hipóteses, tá? Tem muito a ver com, tipo, acho que a gente é muito mais apaixonado, nosso lado latino, né? A gente se apaixona muito pelos nossos pontos de vista, pelos nossos ideais, as discussões são muito mais acaloradas, né? E lá não, cara. Lá, tipo, se tem um problema ali de fato, né? Tem um entendimento lógico de que aquele problema realmente de fato ele existe, então, ok, me ajuda aqui. Outro aspecto também que uma curiosidade que eu aprendi com a figuríssima, foforíssima Linda Rising. Vocês tiveram a oportunidade de conversar com ela? Figuríssima, né? E ela em uma palestra dela na Agile Conference, ela falou um negócio muito louco sobre esse processo de mudança, né? Que, tipo, toda vez que você está falando o teu segundo idioma, você é menos emocional, você não está acionando tanto a emoção, você é mais racional, né? E lá na Austrália também acontecia muito isso, né? É um país com muitos imigrantes, muita gente que também fala o segundo idioma, né? Então é muita racionalidade, não tão emotiva ali e tal. Então, por alguma razão fluía mais, tá? Por alguma razão muito louca. Sim, porque as palavras têm significados, impacto diferente, né? Isso mesmo. Só uma curiosidade, eu entendo todo esse preconceito hoje sobre o termo coaching, e aí é para jogar para o universo. Tem como a gente mudar esse termo? Acho que ainda pelo preconceito não dá para a gente renová-lo, o conceito, mas tem como a gente trocar o termo para a gente ser mais aceito, e não aceito no sentido de isso resolve um problema, isso nos ajuda, e como que a gente pode transmitir melhor essa mensagem? Talvez com o tempo, né? Assim, porque, mais uma vez, o lance orgânico, né? Tipo, eu acho que eventualmente o mercado ele vai se comportando de um jeito que, tipo, você vai criando uma depuração, né? Digamos assim, as coisas boas vão permanecendo, as coisas ruins, né, vão sendo eliminadas ali eventualmente naturalmente. Então, esperança, tá? Não tem nenhum fato que me apoie de responder essa pergunta para você, mas a minha esperança é que, assim, acho que no futuro, de repente, a gente vai conseguir equalizar. Eu acho que nunca vai parar de existir, né? Acho que Agile Coaching é um negócio forte no mercado, né? Saiu um estudo no Fórum Mundial no início do ano, né? No Fórum Mundial eles divulgam vários estudos, né? E um dos estudos eles apontaram algumas profissões do futuro. Aí lá tinha, por exemplo, na parte de desenvolvimento de produtos, né? Tinha Product Owner, tinha Scrum Master e tinha Agile Coach. Caraca, mano, como assim? Tá ligado? Fora do movimento social, aí você vê e digo, nossa, velho. Então, tipo assim, de fato, assim, é uma coisa que eu não vejo, tipo... Primeiro, o ágil não morreu, tá? Não sei se vocês defendem essa ideia, não existe negócio de, o ágil está morto. Não, seria hipocrisia minha, meu. Eu vivo de ágil há 15 anos, talvez, sei lá.
né? Então seria hipocrisia eu dizer para vocês que o ágil morreu e tal. Não, o ágil está muito vivo e tem muitos anos de vida ainda. E assim é Agile Coach também, tá, galera? Assim, acho que a Agile Coach tem ainda muito chão ainda para rodar e muito que evoluir, tá? Não vejo que vai ser um negócio que vai decair ou as empresas vão precisar menos. Muito pelo contrário. Eu, né, como provedor desse serviço, cada vez mais recebo mais demanda de Agile Coach, preciso contratar mais ainda Agile Coach, entendeu? Então, assim, obviamente, né, não vai ser infinito isso, né? Mas, tipo, não vejo nenhum sinal que vai dizer, putz, tá decaindo ou vai decair. Perfeito. Gente, a gente está chegando aqui no finalzinho já, passamos aí uns 10 minutinhos que o papo estava bom. Manuel, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, foi super massa, aprender sempre bom com você. Queria agradecer também a galera que ficou até o final, que fez as perguntas, interagiu aqui com a gente, ligou a câmera também, que é sempre bom, às vezes, durante essas reuniões a gente vê o rosto de outras pessoas. Esse foi o nosso primeiro meetup, eu falei antes que foi o primeiro de 2020, né, mas é uma grande inauguração e é uma honra ter o Manuel aqui com a gente. Foi um papo super bacana. Amanhã a gente vai enviar um e-mail para vocês com uma pesquisa para entender se vocês gostaram do tema, se vocês querem mais assuntos em relação a isso, em relação ao nosso encontro no Zoom. E é isso. Rafa, Manuel, vocês têm mais uma palavrinha para dar para a galera? Nossa. Bom, assim, eu só quero agradecer, tá ok, galera? Realmente adoro fazer esse tipo de interação, né? Sou facinho para esse tipo de coisa, só chamar. E, cara, adoro, realmente agradeço do fundo do coração, tá bom? E não se esqueçam, galera, usem filtro solar, só isso. Massa. Ô, Manuel, valeuzão, muito obrigado aí. Valeu pelo livro também, né? Quem pegou aí, vale muito a pena. Dei uma lida, é muito legal. E, cara, assim, eu acho que a mensagem final é isso, assim, eu acho que o ágil, ele não é uma coisa fixa, né? Ele vai estar sempre se mudando, agora, ainda mais entrando no negócio, acho que cada vez mais áreas, ele está entrando em cada vez mais áreas, e isso também tem uma característica de mudar um pouco o conceito original, né? Então, agilidade é o que a gente precisa e pessoas fazendo isso acontecer sempre vão ser necessárias. Então, agradeço a presença de todo mundo, muito obrigado mesmo nessa quinta-feira, 7h12. Valeu, galera. Falou, galera. Brigadão aí. Falou. Muito bom rever vocês aí, rever algumas figurinhas. Parabéns pela iniciativa e boa sorte. Valeu. Valeu demais. Tchau. Abração. Brigadão mais uma vez. Tchau, gente.